Pois é, meus amigos, começando aqui o Porto Patrulha de hoje, 9 de dezembro, hein? Ó, o ano já foi. Olha, para começar, vamos aqui trazer essa informação que está preocupando moradores de Arraial da Ajuda, de Porto Seguro, todo mundo preocupado com essa informação. Os trabalhadores do setor aquaviário de Porto Seguro, responsáveis pela operação das balsas entre a sede do município e Arraial da Ajuda, estão ameaçando deflagrar uma greve por melhores condições de trabalho nas empresas ali, as empresas Rio Buraim e a Rio Nave. Pois é, são as duas empresas, hein, pessoal? Teve até o Lucas, na hora que a gente estava conversando sobre a produção do programa, veio essa dúvida e também alguns jornalistas também me perguntaram, mas segundo a nota, são as duas empresas. A categoria denuncia uma série de problemas, incluindo salários defasados, ausência de benefícios essenciais como plano de saúde, vale alimentação ou vale refeição, além de suspensão de direitos previstos em leis como os adicionais de insalubridade e periculosidade. Em meio à negociação do Acordo Coletivo do Trabalho 2025-2027, as principais reivindicações incluem reajuste salariais, inclusive o piso, né, que está sendo questionado para várias áreas, o vale alimentação e também o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, que alguns não foram pagos. Em resposta, as empresas alegaram que os aumentos salariais pleiteados, que chegam a mais de 40% em algumas funções, seriam financeiramente inviáveis. A contraproposta patronal inclui um reajuste de 6,49% sobre os atuais pisos e a manutenção da política de fornecimento de vale-refeição com um valor ajustado para R$ 32 por dia efetivamente trabalhado, concedido apenas em jornadas específicas que excedam 6 horas. Então tá aí. Pelo que nós estamos apurando, enfim, toda a imprensa está de olho nisso, as negociações continuam, é mais uma categoria que ameaça entrar em greve aqui na nossa região. Lembrando que a balsa de Porto Seguro para Arraial da Ajuda é importantíssima, é fundamental, tanto para o turismo quanto para a locomoção do munícipe, né? Da pessoa que mora em Porto Seguro, que trabalha em Arraial ou que trabalha em Arraial e que mora em Porto Seguro, enfim, tem questões essenciais que vão ficar prejudicados caso haja uma paralisação dos funcionários das empresas que atendem aí a balsa entre Porto Seguro e Arraial da Ajuda. Tá todo mundo de olho nisso, é importante e nós também vamos ficar ligadinhos nisso aí, porque é muito sério. Se uma greve na balsa para uma parcela importante da cidade de Porto Seguro, inclusive o turismo também seria prejudicado. Dando continuidade aqui o Porto Patrulha de hoje, nessa super terça-feira. Olha, morte no Parque Ecológico em Porto Seguro. Morte e que também vem envolto de um mistério. Um jovem de 22 anos, o João Davi, conhecido como Zoni, foi assassinado a tiros por volta das 23 horas dessa segunda-feira dentro de uma casa no Parque Ecológico em Porto Seguro. As informações que nós temos é que ele trabalhava com serviços gerais para a Prefeitura de Porto Seguro. A gente não sabe se ele era funcionário, se era efetivo, enfim, nós não sabemos, ainda não temos essa informação. E a vítima foi atingida por disparos no tórax, próximo ao corpo, que estava ali na rua José Ramos Neto. A polícia encontrou 3 munições deflagradas, diversas munições intactas. O que a polícia, o que nós da imprensa tivemos acesso é de que houve luta corporal, ao que parece, né, pela polícia que foi ouvida, que houve uma invasão nessa residência. Ele entrou em embate, pelo menos é a teoria que está tendo, e infelizmente ele não se deu bem nesse embate e foi alvejado com esses tiros. A polícia continua investigando o caso, né? Então
tá aí a morte de um jovem, porque aparentemente ele estava tomando conta dessa casa, o dono da casa, a família que é proprietária da casa teve que viajar e ele ficou de dar alimento para os gatos, para os bichos da casa, e sabe aquela coisa, toma conta aqui da casa pra gente e tal, então foi isso que ele foi fazer, e aí se deparou com um invasor, pelo menos é a teoria em que está sendo, que a polícia está usando para a investigação. É claro que está sendo investigado e outros detalhes vão ser apresentados pela Polícia Civil de Porto Seguro. Outro caso que a gente também vai ficar de olho. Continuando aqui com o nosso Porto Patrulha, desta vez agora vamos trazer aqui, tiroteio na Barra Velha, hein? Olha só como é que ficou o Uno. Luciano Santos Borges, de 21 anos, foi preso na terra indígena Barra Velha, em Caraíva. Luciano foi encontrado ferido com 2 tiros, portanto, e ainda portando uma 9mm. Ele alegou à polícia ter sido vítima de uma emboscada enquanto voltava para Caraíva com o Fiat, né? Com esse Uninho aí. Ele estava com um pedido de furto e roubo. E aí a polícia chegou lá, ouviu a denúncia e encontrou o Luciano ferido. Segundo a Polícia Civil, investiga a hipótese de que um grupo teria vindo de uma outra cidade para atacar rivais e foi surpreendido aí por uma intensa troca de tiros. A polícia ainda não informou, porque está investigando, se Luciano pertencia a esse grupo que estava indo para a aldeia Barra Velha. Não se sabe ainda, então está sendo investigado. Ele foi atendido, está preso, vai responder por porte ilegal de arma de fogo, né? Porque uma 9mm não é qualquer um que anda por aí. Então, e aí foi perguntado o que ele foi fazer, ele falou que foi trabalhar, foi ganhar uma grana, segundo o que ele informou. Mas houve uma intensa troca de tiros, 2 pessoas supostamente estavam acompanhadas por ele, que fugiram, não se sabe se essas pessoas estão feridas, se foram levadas, se foram sequestradas, não se sabe ainda quais as diretrizes de investigação que serão tomadas, mas está aí a imagem, o ninho totalmente cravejado de balas, hein? Aí a situação continua complicada. Provavelmente guerra de tráfico é o que a polícia está investigando. Operação Ionápolis e Pedra Branca reforçam o combate à caça ilegal. Tá, aí foi apreendido, animais foram apreendidos pela CIPA de Porto Seguro, que realizou uma ação nesta segunda-feira, conhecida como ontem, né? Ontem, segunda-feira, uma série de ações em Ionápolis e no assentamento Pedra Branca, reforçando o combate à caça ilegal e a proteção da fauna silvestre. Durante a operação na zona rural, os policiais apreenderam armas de fogo e duas ocorrências distintas foram acionadas pela CIPA, né? A unidade também registrou a entrega voluntária de um papagaio por um adolescente. A ave foi encaminhada ao INEMA, passará por avaliação. Todo o material apreendido foi levado à Delegacia Territorial de Ionápolis e as ações reforçam o compromisso da CIPA com a preservação ambiental e enfrentamento de práticas ilegais envolvendo a fauna. Tá, então a CIPA. Lucas, coloca aí as imagens da cobra, né, que foi resgatada lá no Parque Iaia, né? Os moradores do Parque Iaia mandando um abraço para todo mundo aí do Parque Iaia em Santa Cruz Cabrália. Houve uma denúncia para um resgate de uma cascavel e o IBAMA foi lá prontamente para resgatar este animal, né? Amanhã eu trago as imagens pra gente. Continuando aqui com o nosso Porto Patrulha, corpo de homem é encontrado em praia de Coroa Vermelha. O corpo de Adenilson Fernandes da Silva, de 40 anos, natural de Pedro Canário, foi encontrado na manhã de ontem na praia de Coroa Vermelha. A vítima estava com vestimentas e nenhum objeto pessoal foi localizado nas proximidades. Os moradores acionaram as autoridades e o corpo
foi levado pelo departamento técnico para o IML para fazer a investigação. Ainda estão investigando o que provocou esse afogamento, se houve violência, e aí está aí o corpo do Adenilson Fernandes Silva, de 40 anos, da cidade de Pedro Canário, que estava passando uma temporada aqui em Coroa Vermelha, infelizmente perdeu a vida. A polícia está investigando essa situação. Beleza? Muito bem, olha, este foi o Porto Patrulha de hoje e nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco o Porto Agora está de volta para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente poder ver hoje. Não sai daí, é o tempo de tomar um café, eu vou lá e volto já já.